No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um grande homem em Otton Augusto Rodrigues, apenas aos 75 anos, que deixou uma marca duradoura em muitas vidas através da sua carreira de médico e humanitário. Nascido na pequena vila de Serra do Sol, no estado de Minas Gerais, Otton foi o terceiro filho de Augusto e Heloísa Rodrigues, ambos agricultores respeitados da região. Crescendo rodeado de campos e plantio, Otton logo manifestou interesse por tudo relacionado à saúde e bem-estar de seus companheiros humanos. Apesar do ambiente rural, o jovem Otton descobriu seu verdadeiro talento ao ajudar a comunidade em tempos de necessidade médica, mesmo com a falta de recursos e infraestrutura adequada. Iniciando seus estudos de medicina em Belo Horizonte, Otton nunca perdeu sua raiz e compromisso com o atendimento à comunidade rural. Com uma carreira dedicada à saúde pública e à educação médica, ele se tornou um líder e exemplo para muitos futuros médicos em todo o país. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público, sendo reconhecido como médico do povo. Por seu trabalho de destaque no campo da saúde pública, Otton foi homenageado com diversas condecorações, entre elas a Medalha da Inconfidência em 2018 e a Ordem do Mérito do Trabalho em 2020. Além disso, ele foi professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais por mais de 20 anos, formando gerações de médicos que continuam sua luta pela saúde pública e igualdade na atenção à saúde. Otton também era conhecido pelos seus hobbies afastados do trabalho, tais como a restauração de motocicletas antigas e a fabricação artesanal de móveis. Ele sempre encontrava tempo para compartilhar essas atividades com seus filhos e netos, transmitindo sua paixão pelas coisas manuais e por preservar a herança cultural. Morando no bairro da Lagoa Dourada, em São Paulo, Otton era conhecido pela sua presença física no lugar, sempre com um sorriso na boca e uma mãe de café no copo de vidro grosso, em suas tardes passadas discutindo política e cultura local. No entanto, a vida de Otton não foi apenas de triunfos. Também enfrentou a tragédia da perda de sua esposa, Maria Clara, para o câncer em 2016. Mas, mesmo com a dor, ele continuou dedicado à causa da saúde pública e ao atendimento às suas comunidades. A vida de Otton Augusto Rodrigues será lembrada por gerações futuras, tanto em suas contribuições à medicina brasileira como pela sua dedicação inquebrantável aos mais necessitados da sociedade. Ele será eternamente lembrado por seus olhos calmos e lúcidos, sempre com o relógio de cuco na sala de estar, esperando o próximo paciente à porta. Com suas mãos em descanso, Otton Augusto Rodrigues repousa hoje, mas seu legado vive e continua a inspirar. Hoje, em Vila Luzia, o sol se pôs sobre a casa de madeira de Elisa Andrade, mulher que viveu e trabalhou por 75 anos, entre risos contagiantes e olhares carinhosos. Nascida na pequena cidade de Vale Verde, no interior do Espírito Santo, Elisa foi a última testemunha do verdadeiro espírito brasileiro: festa, pátria e amor à vida. A vida de Elisa foi um poema escrito em tons de verde, rosa e dourado. Aos 5 anos, percebeu que a natureza era sua maior inspiração. Não apenas as cores vibrantes da floresta ou o frescor da água da nascente, mas a vida em si mesma. Tudo parecia tão encantador a seus olhares, como se a mãe natureza tivesse feito uma pintura especial para ela. Aos 20 anos, Elisa mudou-se para a capital e aí começou sua jornada como educadora infantil. Durante 30 anos, Elisa abriu o mundo para as crianças, com suas histórias, seus desenhos e seus sonhos. Sua sala de aula era como uma floresta, com pérolas de ervas secas em prateleiras e folhas de goiabada amarelas esbanjadas em vários cantos. A morte de seu marido, Emílio, em um terrível acidente de ônibus, foi uma tragédia que marcou a vida de Elisa.
Mas mesmo com o coração quebrado, ela continuou forte e determinada a ensinar as crianças. Sua casa foi um refúgio para todos, com toalhas de crochê embutidas nas mesas, pote cheio de goiabada na despensa e vasos de orquídeas brilhantes na janela. Aos 60 anos, Elisa se aposentou da escola, mas nunca parou de ensinar. Ao invés disso, ela passou a cuidar do jardim da sua casa, plantando flores e roseiras em torno da propriedade. Ela também começou a bordar em crochê, criando ternos e saias para os vizinhos. Aos 80 anos, Elisa perdeu a visão. Mas ela nunca deixou que isso a amargurasse. Em vez disso, continuou a escrever seus poemas e a ouvir música. Ela tocava violão com sua filha e aprendia os versos dos livros mais antigos. A vida de Elisa foi um tesouro esquecido, mas que nunca deixou de brilhar. E hoje, ao se encarecer o sol na casa da Sênior Andrade, a gente lembra-se dos olhares carinhosos e dos sonhos realizados neste lugar tão especial. Elisa será sempre lembrada como uma flor que nunca parou de florescer, mesmo com os dias mais escuros. E suas mãos, que tantas vezes abriram a porta para o mundo das crianças, agora descansam em paz. Elisa, a educadora, a florista e a mulher do sonho, descansa. A vida continua. Selton Mello, o astro nascente da luz do Brasil, é um mistério encantador e deslumbrante, um encanto que se veste de ação e paixão. Ele nasceu no coração de uma cidade vibrante, onde o som dos tambores cariocas e o perfume do mar tão distante se fundem para criar um ambiente mágico. Aquele lugar é Rio de Janeiro, um tapete de cores que se estende até o horizonte infinito. Criança do sol e da brisa marítima, Selton absorveu sábados de futebol na praia de Botafogo, as tardes emocionantes assistindo filmes clássicos no Cine Belmonte e as noites ensolaradas cantando canções que ele compunha na hora. A vida era uma música encantadora e Selton tinha uma harmonia inquebrável com o mundo que o cercava. Como uma flor que emerge do solo, sua carreira nas artes surge de repente, iluminando o céu da indústria brasileira de cinema e televisão. Ele é um ator polifacético, capaz de se transformar em qualquer personagem, desde o brincalhão do bairro até o herói trágico que vive em um mundo de sombras e luzes. A versatilidade de Selton é uma força impressionante, como a tempestade que se abate sobre a cidade durante o verão carioca. Ele vive em cada papel como se fosse seu próprio corpo, explorando os recônditos do alma humana e trazendo-os à superfície para que possamos navegar por eles. Sua interpretação de um jovem cego na obra O Olho da Terra foi um testamento à sua profundidade como ator, transformando-se em uma lente que permite que o espectador veja o mundo com outros olhos. E sua performance no filme Temporada de Caju, uma homenagem ao Brasil e às suas tradições, foi um passeio mágico pelo coração das pessoas, despertando sentimentos e recordações profundas. Ele é a voz da gente, o coração do Brasil. Selton Mello é uma luz constante na noite do cinema, uma esperança para aqueles que procuram emoções intensas e reflexões profundas. Ele é mais do que um ator, é um mensageiro que traz o amor, a paixão e a vida a cada personagem que veste. A vida de Selton Mello é uma obra-prima em si mesma, uma narrativa em constante movimento que nos leva pelos caminhos mais belos da arte brasileira. Ele é um verdadeiro tesouro, um gênio encantado do cinema e da televisão, cuja presença ilumina a vida de todos aqueles que o amam e apreciam. Como disse nosso grande poeta Vinícius de Moraes, no Brasil, cantar é soar livre. Selton soa livre, ele vive liberado e nós, como espectadores, somos os benefícios. Nunca mais será a mesma vida brasileira sem a presença de Selton Mello. Ele é um símbolo da nossa esperança, o testemunho do nosso amor e a prova da nossa paixão por tudo que somos, brasileiros. Selton Mello, nascido naquele verão de 1974, em Passos, Minas Gerais, uma terra onde as cores são mais intensas e a vida parece mais vibrante. A cidade dormia enquanto ele surgiu, como um espírito inédito entre nossas brasileiras terras, numa casa humilde e cheia de amor. Aquele lar, onde o sol derramava sua luz nos pés das colinas, era um berço para crianças sonhadoras. A família Mello era simples, mas rica em cultura e educação, e nenhum alquimista era necessário para transformar essa mistura de valores no ouro que seria Selton. Desde menino, ele se destacava entre seus colegas por sua fertilidade imaginativa e seu dom para contar histórias.
Sua criatividade ia além do comum, transformando brincadeiras em obras-primas e as sombras da casa em personagens mágicas. A atmosfera acolhedora de casa foi o solo fértil onde Selton plantou as sementes do seu talento. Aquele lar, cheio de amor e respeito pela cultura, forneceu àquele menino a segurança necessária para que ele desse os primeiros passos no mundo artístico. A família Mello acreditava na importância da educação, sempre encorajou o talento de Selton. Era como se eles tivessem sabido, de alguma forma, que aquele menino do jardim tinha algo mais especial dentro de si mesmo, algo que poderia mudar o mundo. Eles não sabiam, mas aquele jovem, com as roupas sujas, os cabelos despenteados e as mãos enegrecidas com tinta de caneta, já estava vivendo seus primeiros romances artísticos. A vida parecia tão longa para ele, cheia de possibilidades. E agora, olhando para trás, como se por meio de um espelho dito memória, podemos ver o caminho percorrido e aquele pequeno menino transformando-se em uma estrela brasileira, que ilumina o cenário artístico com seu talento inegável. Eis que ele surgiu da terra de Minas, como um poema escrito pelo destino, e agora, como Selton Mello, ele encanta o Brasil com sua magia sonhadora, transformando os mais simples fatos de vida em obras-primas. Passos, sua terra natal, é orgulhosa do seu filho, que levou a arte e a cultura ao topo dos seus desejos e esperanças. Ele é o testemunho de que mesmo na simples vida de uma família amorosa, pode surgir um talento incomparável. Naquele verão da sua juventude, Selton Mello levantou-se do leito da sua cidade natal, um olhar fervorento fixado no horizonte do mar, sonhando com o Rio de Janeiro, aquela terra prometida de oportunidades maiores. Armado apenas com a força do seu sonho e uma malha de fé imperatriz, despediu-se daquele cenário familiar e, com os braços levantados para o céu, emprestou a si mesmo as ondas marítimas que, com a força de seus golpes, o transportaram ao sul do país. O Rio de Janeiro, aquela cidade encantadora que se desliza pelos flancos do morro e se abre ao mundo, recebeu-o com os braços abertos. E assim foi que ele começou a mergulhar no aprendizado da atuação, participando de testes, frequentando oficinas e encontrando mentores que lhe ajudaram a desenvolver sua sensibilidade artística. Tal como os orixás que, segundo a tradição, nascem do candomblé marcado pelo vento e a chuva, Selton também nasceu do fogo de sua paixão pela arte. Seus desafios eram típicos daquela fase inicial de carreira: o medo de não ser escolhido, o medo de falhar, o medo de não poder sustentar um trabalho tão exigente quanto fascinante. Mas a força de sua paixão por atuar era maior que todos esses medos. E assim foi que ele se destacou rapidamente pela intensidade de suas interpretações e pelo carisma natural que atraía público e colegas, sem que eles percebessem que não haviam visto nada como isso antes. Ele era um irmão mais no mundo do cinema e teatro. Um irmão que se empenhava em entender o verdadeiro significado de cada palavra, de cada movimento, de cada expressão, para transformar o papel em vida. E isso, aliado à sua incrível capacidade de se imersão em cada personagem, fazia com que os espectadores ficassem presos à tela e sentissem toda a intensidade daquele mundo imaginário. E ele, no meio da brincadeira e do trabalho, era sempre o mesmo, uma luz que iluminava o caminho de todos os que estavam à sua frente ou atrás dele. Era um verdadeiro mentor para muitos, um companheiro de estrada que se importava mais por sua equipe do que por si próprio. E assim foi que Selton Mello conquistou o Brasil e, com seu talento, se tornou uma referência no mundo artístico. E aquele rapaz que sonhou em despertar para um novo mundo agora está acordado, e sua voz e seu legado vão continuar rechendo o coração de todos os brasileiros por décadas. Selton Mello, o mito brasileiro, a estrela que ilumina o firmamento do audiovisual nacional, cuja voz vibrante e olhar fértil levaram milhões de corações a vibrem em uníssono com as histórias que contou. Desde o primeiro passo sobre os palcos, ele se ofereceu como uma oferenda às musas do teatro, dança e cinema. A vida de Selton foi uma jornada por caminhos paralelos e convergentes, onde a arte e a vida se misturam e se fundem em um só ente, sem distinção entre o verdadeiro e o aparente. A cidade do Rio de Janeiro cria-lhe 1000 mundos, como um espejo que reflete as suas paixões e sonhos. Lá, ele encontrou o amor pela arte, no calor da braseiro carioca, onde a samba é a alma da rua e o futebol a sua bíblia. Nascido em meio ao barulho da vida, Selton aprendeu cedo a harmonia entre o caos e a beleza.
Ele é um poema que se escreveu na areia do Maracanãzinho, cantado no som dos golos, escrito nas histórias das vilas, nas risadas dos cariocas e nos sussurros da noite carioca. Ele viveu os sons da bossa, as notas do samba-enredo e os acertos do samba-canção, como uma trilha sonora que guiou seus passos para a fama. Eles falam dele como se ele fosse o encanto da Bahia, a luz da Costa Verde, a cor do rio, mas ele é mais do que isso. É uma história que nos move, uma alma que nos une. Como a pena do escritor que descreve seus personagens com tanta paixão, Selton viveu as suas obras, dando vida a cada cena, transfigurando-se em cada papel. Ele é o amigo fiel da compadecida, o palhaço que nos faz rir e chorar, o amante que nos ensina o verdadeiro amor, o herói que nos leva a relembrar nossos sonhos esquecidos. Ele é o símbolo do Brasil, uma luz no firmamento da arte brasileira, um gênio da tela e do palco, cuja obra transcende as páginas e os filmes, se transformando em lembranças vivas que nós carregamos sempre junto. E ele nos lembra que a vida é como teatro, onde cada ato é um cenário para novos sonhos e novas histórias. Selton Mello, o mito brasileiro, uma lenda que vive no coração de todos nós, uma promessa de amor eterno para a arte e a vida. Eles falam dele como se ele fosse um herói, mas para nós é apenas um ser humano, como você e eu, que nos levantamos todos os dias com o sonho de transformar o mundo através da nossa obra. Selton Mello, o fantasma da tela que viveu em cada personagem, um artista insaciável por expressão, que transformou imagens em emoções e palavras em sentimentos, deixando-nos imersos em um universo criado com a pena fina de suas intenções. Ele emergiu do Brasil, como uma luz na escuridão, em um país que desejava ver reflexos da sua alma no cinema e em novelas, buscando um jeito de dizer: estou aqui. E foi assim que Selton Mello se posicionou, não apenas como ator, mas como criador, consciente do poder da arte para transformar vidas. Ele chegou com uma voz suave e segura, que empenhou-se em transmitir a cada palavra, a cada movimento, a cada olhar, sempre buscando o significado mais profundo de cada história contada. A sua arte se tornou sinônimo de coragem, de audácia, pois sabia que para realizar um sonho é necessário o desafio constante, a reinvenção e a perseverança. Selton Mello foi além do papel, foi além da tela, foi além das palavras em uma história de vida marcada por paixão, sensibilidade e amor pela arte. Ele não apenas criou, ele viveu cada personagem, cada história como se fosse seu próprio destino. Ele foi o intérprete do desejo humano de ser mais, ter mais, querer mais, pois em sua arte existiu um mundo